Milionário viúvo se disfarçou de pobre para testar sua noiva e os trigêmeos, até que a garçonete fez algo que emocionou a todos. A noite caía sobre São Paulo, como um cobertor pesado, abafando o barulho da Avenida Paulista que nunca dormia de verdade. No 23º andar de um prédio que tocava as nuvens, Augusto Vilar segurava uma foto emoldurada com as duas mãos, como se aquele pedaço de vidro e papel pudesse ainda aquecer seus dedos frios. Elisa sorria na foto, aquele sorriso largo de quem não sabia que tinha apenas mais 3 meses de vida pela frente. 2 anos. Ele murmurou para o apartamento vazio, para as paredes que já não ecoavam a voz dela. 2 anos e ainda não consigo entender. Do quarto ao lado veio um choro. Não, 3 choros, um atrás do outro, como se os trigêmeos tivessem combinado de desmoronar ao mesmo tempo. Augusto colocou a foto de volta na estante e foi até o berçário. Helena chorava com aquele jeitinho dela, meio teatral. Esperando que alguém pegasse no colo imediatamente, Miguel estava vermelho de tanto gritar, os punhos cerrados como se estivesse brigando com o mundo inteiro. E Theo chorava baixinho, quase pedindo desculpas por incomodar. Ei, calma. Augusto pegou Helena primeiro. Depois tentou acalmar Miguel com a mão livre, enquanto Theo continuava ali, esperando sua vez. Papai tá aqui. Tá todo mundo aqui. Mas não estava, né? Faltava ela. Sempre faltaria. O interfone tocou. Augusto olhou para o relógio. 8h30 da noite. Vanessa. Ele apertou o botão com o cotovelo, ainda fazendo malabarismo com Helena no colo. Sobe. 3 minutos depois, a porta se abriu e Vanessa Albuquerque entrou como se estivesse desfilando. Salto alto que fazia barulho no piso de madeira, bolsa de marca pendurada no braço, perfume que custava mais caro que um aluguel inteiro na Zona Leste. Meu Deus, Augusto, eles estão chorando de novo. Ela fez uma careta, mantendo distância dos bebês, como se choro fosse contagioso. Bebês choram. Van faz parte. Eu sei, mas... Ela suspirou, ajeitando o cabelo. A gente precisa contratar alguém que saiba lidar com isso direito. Você não pode ficar assim, exausto o tempo todo. Augusto olhou para ela. 6 meses de namoro, 2 de noivado. Vanessa era tudo que Elisa não era. Alta, imponente, cheia de opiniões sobre tudo. Elisa tinha sido pequenininha, quieta, do tipo que ria das próprias piadas antes de contar. E era exatamente por isso que ele precisava ter certeza. Aliás, Vanessa continuou, tirando o salto e se jogando no sofá como se aquele fosse o momento mais cansativo do dia dela. Conversei com o contador hoje. Ele disse que a situação está complicada. Complicada como? Complicada de você investiu errado e agora a gente precisa apertar o cinto. Complicada. Augusto disfarçou o sorriso. A mentira estava funcionando. Ele tinha espalhado para todo mundo. Advogados, contador, até para Ernesto, seu chefe de segurança que estava por dentro do plano. Que os investimentos tinham despencado, que o Império Vilar estava rachando pelas bordas. Eu queria ver se Vanessa ficaria, se ela o amaria sem os zeros da conta bancária. A gente vai se virar, ele disse, colocando Helena de volta no berço. Miguel já tinha apagado, e Theo bocejava. Claro que vai. Vanessa respondeu rápido demais. Mas talvez seja a hora de, sei lá, vender umas coisas, simplificar. Que palavra bonita para eu não assinei para isso. Vou pensar. Vanessa se levantou, deu um beijo rápido no rosto dele, longe o suficiente para não borrar o batom. Preciso ir. Amanhã tenho aquele evento beneficente. Lembra, claro, o evento beneficente, onde ela ia posar para fotos e postar stories, com hashtag sobre caridade? Depois que ela saiu, Augusto ficou parado na sala, ouvindo o silêncio voltar. Puxou o celular e digitou uma mensagem rápida para Ernesto.
Preciso de alguém para cuidar dos trigêmeos, alguém de verdade, não essas babás de agência que a Vanessa quer contratar. A resposta veio em segundos. Tenho uma ideia, deixa comigo. 2 dias depois, Augusto estava sentado numa mesa do canto no café da Vila Madalena que Ernesto tinha recomendado. O lugar era pequeno, apertado, com cadeiras desemparelhadas e um cheiro de café torrado que grudava na roupa, nada a ver com os restaurantes que Vanessa frequentava. Ele vestia uma jaqueta simples, jeans desbotado, tênis surrado, nada de relógio suíço, nada de marca, só um pai viúvo tentando sobreviver. Quer mais alguma coisa? A garçonete apareceu ao lado da mesa, segurando uma caneta e um bloquinho amassado. Augusto olhou para cima. Ela era novinha, uns 20 e poucos no máximo, com o cabelo preso num rabo de cavalo meio torto, avental vermelho manchado de café e olheiras que denunciavam noites mal dormidas, mas tinha algo nos olhos dela, algo que Augusto não via há muito tempo, genuinidade. Só o café mesmo, obrigado. Ela anotou e ia virar para ir embora quando uma criança na mesa do lado derrubou o copo de suco. A mãe se desesperou, mas a garçonete já estava lá, limpando tudo com um sorriso calmo, conversando com o menino como se derrubar suco fosse a coisa mais normal do mundo. Relaxa, campeão. Acontece, ela disse, bagunçando o cabelo do garoto. Da próxima vez, a gente coloca o copo mais longe da beirada. Combinado, o menino acenou com a cabeça, todo vermelho, e ela voltou para o balcão. Ernesto apareceu 5 minutos depois, sentando na frente de Augusto com um sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo. É ela, Ernesto disse baixo, apontando com o queixo para a garçonete. A menina do avental, Rosa Oliveira, trabalha aqui há 3 anos, faz turno dobrado quase todo dia, mora na Zona Leste com o pai doente, ganha menos de 2.000 por mês e mesmo assim ajuda os vizinhos quando sobra alguma coisa. Mas como você sabe tudo isso? Conversei com a dona do café e com a vizinha dela. Rosa é o tipo de pessoa que todo mundo conhece e todo mundo confia. Augusto observou Rosa voltando com uma bandeja cheia, equilibrando tudo com a habilidade de quem faz aquilo no automático. Ela entregou os pedidos, trocou umas palavras com cada cliente e quando passou pela mesa de Augusto de novo, ele a chamou. Com licença. Ela parou, virando com aquele sorriso de quem já está cansada, mas ainda se esforça. Pois não, você... Augusto respirou fundo, escolhendo as palavras. Você teria interesse num trabalho extra, cuidar de crianças? Rosa piscou, surpresa. Crianças, trigêmeos, 2 anos. Eu sou viúvo, trabalho bastante e preciso de alguém de confiança. Ela olhou para Ernesto, depois de volta para Augusto. Dava para ver que estava calculando o quanto pagaria, se daria tempo, se valia a pena. Quantas horas por dia? 6, talvez 7, de segunda a sábado, pago 3.000. Os olhos dela se arregalaram. 3.000 era quase o dobro do que ela ganhava no café. Ela segurou o bloquinho com mais força. Posso pensar. Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã. Ela acenou com a cabeça e foi embora. Mas Augusto viu quando ela parou perto do balcão. Encostou a mão na parede e respirou fundo, como se estivesse tentando acreditar no que tinha acabado de ouvir. Ernesto deu um sorriso de canto. Ela vai aceitar, como você sabe, porque ela precisa e porque ela não é do tipo que deixa a criança na mão. Augusto tomou o resto do café, observando Rosa voltar ao trabalho. Tinha algo nela que lembrava Elisa. Não a aparência, mas o jeito, aquela coisa de cuidar, sem esperar nada em troca, talvez. Só talvez ele tivesse encontrado a pessoa certa. Agora era ver se Vanessa mostraria quem realmente era. Rosa a aceitou no dia seguinte. Ligou de manhã cedo, a voz meio trêmula.
pedindo desculpas por ligar tão cedo, mas que sim, ela aceitava o trabalho. E quando poderia começar, Augusto respondeu: segunda-feira, 3 dias para ela se organizar, quando Rosa apareceu na porta do apartamento na segunda de manhã, carregando uma mochila velha e vestindo a mesma calça jeans de sempre. Augusto percebeu que ela tinha passado o domingo inteiro pensando no que vestir, e mesmo assim tinha escolhido o mais simples que tinha. Bom dia, ela disse, apertando a alça da mochila. Desculpa se estou um pouco nervosa. Nunca cuidei de trigêmeos antes. Relaxa, eles também nunca tiveram você antes. Todo mundo está começando do zero. Rosa sorriu, e foi um sorriso de verdade, daqueles que chegam até os olhos. Augusto mostrou a casa, o berçário, a cozinha, onde ficavam as mamadeiras, as fraldas, os remédios. Rosa ia anotando tudo num caderno amassado que tirou da mochila, fazendo perguntas que mostravam que ela estava prestando atenção de verdade. E se eles tiverem febre? Termômetro tá aqui. Se passar de 38, você me liga. E alergia? Eles têm alergia a alguma coisa. Não que a gente saiba. Mas a Elisa, minha esposa, ela anotava tudo. Tem um caderno dela aqui com todas as informações. Rosa pegou o caderno com um cuidado quase reverente, como se estivesse segurando algo sagrado. Folheou as páginas, lendo a caligrafia delicada de Elisa. E Augusto viu quando os olhos dela ficaram marejados. Ela amava muito eles, né? Mais que tudo, Rosa fechou o caderno devagar e colocou de volta na gaveta. Vou cuidar deles como se fossem meus, prometo. E ela cumpriu nos primeiros dias. Augusto observava tudo de longe. A forma como Rosa conferia a respiração dos bebês antes de qualquer outra coisa. Como aquecia as mamadeiras nas mãos antes de dar para eles testarem. Como conversava com os trigêmeos enquanto trocava as fraldas. Olha só, Miguel, você está crescendo tanto que a fralda nem fecha mais direito. Como se eles entendessem cada palavra. E talvez entendessem, porque Helena começou a sorrir quando via Rosa chegar. Miguel, que vivia emburrado, aceitava colo dela sem reclamar. E Theo, o mais quietinho, soltava aquelas risadinhas baixinhas sempre que Rosa cantava. E ela cantava bastante. Era uma canção de ninar antiga, com uma melodia que parecia vir de outro século. Augusto perguntou uma vez de onde ela tinha tirado aquilo. Minha avó cantava para mim. Rosa respondeu, embalando Theo no colo. Ela dizia que era a única coisa que sobrou da família dela. Nem lembro direito de onde veio, mas funcionava mesmo. Os 3 bebês se acalmavam toda vez que Rosa começava a cantar. Vanessa odiou Rosa no primeiro segundo. Ela apareceu no apartamento na quarta-feira, tarde da noite, e encontrou Rosa ainda lá, limpando a cozinha depois de ter dado banho nos 3. Oi, Rosa disse, enxugando as mãos no pano de prato. Você deve ser a Vanessa. O Augusto falou de você. Vanessa olhou Rosa de cima a baixo com aquele olhar que mede, pesa e descarta. E você deve ser a empregadinha nova. Rosa piscou, mas não respondeu. Só colocou o pano de volta no lugar e pegou a mochila. Vou indo. Amanhã eu volto às 7. Depois que Rosa saiu, Vanessa virou para Augusto, que estava no sofá, fingindo ler alguma coisa no celular. Ela é muito nova. Não acha? Tem 28 anos. Exatamente, muito nova e muito... Vanessa fez um gesto vago com a mão. Despreparada. A gente devia contratar uma babá de verdade, com referências, cursos, essas coisas. A Rosa tem referências e os bebês gostam dela. Os bebês têm 2 anos, Augusto. Eles gostam de qualquer um que dá comida. Ele respirou fundo, guardando a raiva. Ela fica... Vanessa cruzou os braços, mas não insistiu. Não ainda, no sábado. Rosa chegou mais cedo que o normal, carregando uma sacola de supermercado cheia de coisas. Eu trouxe umas frutas, ela explicou, meio sem graça. Banana, mamão, essas coisas. Pensei em fazer papinha caseira para os bebês. Se você deixar, claro. Augusto estava acostumado com as papinhas industrializadas que Vanessa comprava.
Aquelas de potinho que custavam uma fortuna e tinham gosto de papelão? Pode fazer, eles vão gostar. Rosa passou a manhã inteira na cozinha, cozinhando, amassando, experimentando. E quando deu a papinha para os trigêmeos na hora do almoço, os três devoraram como se estivessem comendo pela primeira vez na vida. Caramba! Augusto riu. Vendo Miguel praticamente mergulhar o rosto no prato. Acho que você descobriu o segredo. É só fazer com carinho, Rosa disse, limpando a boca de Helena. Comida feita com carinho sempre fica mais gostosa. À tarde, Vanessa apareceu de surpresa. Ela tinha chave do apartamento, então entrou sem bater e encontrou Rosa no chão da sala, brincando com os trigêmeos. Os três estavam em cima dela, rindo, puxando o cabelo dela, e Rosa fingia que estava sendo atacada por monstrinhos. Que gracinha, Vanessa disse, com um tom que não tinha nada de gracinha. Mas não acha que eles deviam estar no cercadinho? É mais seguro. Rosa se levantou, ajeitando a roupa. Eles estão seguros aqui, eu tô de olho. Claro, mas você entende que criança precisa de limites, né? Deixar eles fazerem o que quiser não é educar. Eles têm 2 anos, Rosa respondeu calmamente. Estão descobrindo o mundo ainda. E é exatamente por isso que precisam de estrutura. Augusto, que estava no quarto ouvindo tudo, decidiu intervir antes que a coisa escalasse. Van, você pode vir aqui 1 segundo. Vanessa foi, fazendo questão de deixar Rosa sozinha na sala com os bebês. Quando entrou no quarto, bateu a porta com força. Aquela menina tá passando dos limites. Ela tá fazendo o trabalho dela. Ela tá fazendo mais que o trabalho dela. Você não vê? Ela tá querendo se infiltrar na sua vida, Augusto. Querendo ocupar um espaço que não é dela. Ela cuida dos meus filhos. É exatamente o espaço dela. Não é isso que eu tô falando e você sabe. Augusto suspirou cansado. O que você quer que eu faça? Põe ela no lugar dela. Deixa claro que ela é funcionária, não família. Tá bom, Van, eu resolvo. Mas ele não resolveu porque não tinha nada para resolver. Rosa continuou fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. E Vanessa continuou observando cada movimento dela como um falcão observa a presa. No fim daquela semana, Rosa estava guardando as coisas dos bebês quando achou um caderno esquecido embaixo do sofá. Ela pegou para devolver, mas quando abriu para ver de quem era, viu a letra de Elisa. Tinha uma lista de coisas simples, comprar mais fraldas, marcar pediatra, lembrar de cantar para eles antes de dormir. E na última página, escrito com caneta azul, uma frase que fez o coração de Rosa apertar. Se um dia eu faltar, confia em Rosa. Ela ama nossos filhos sem querer nada em troca. Rosa leu de novo. Sem acreditar, Elisa sabia, de alguma forma, ela tinha conhecido Rosa antes de morrer. Naqueles dias no hospital, quando Rosa servia café e ficava conversando com a mulher solitária que não tinha visitas, ela tinha percebido alguma coisa. Tinha escrito aquilo como um testamento silencioso. Rosa guardou o caderno de volta, mas a frase ficou gravada na cabeça dela, e naquela noite, enquanto dava boa noite para os trigêmeos, ela cantou a canção de ninar com um peso novo no peito, porque agora ela sabia. Aquela não era só mais um trabalho. Era uma promessa. O verão em São Paulo era cruel, o tipo de calor que grudava na pele e não soltava nem quando o sol se escondia. Rosa chegou no apartamento naquela segunda-feira com a blusa colada nas costas, o cabelo escapando do rabo de cavalo e uma sensação ruim que ela não conseguia explicar. Às vezes a gente sente as coisas antes delas acontecerem, tipo quando você sabe que vai chover, só de sentir o cheiro do ar. Era assim que Rosa estava se sentindo. Augusto tinha saído cedo. Reunião com investidores, ele disse, mas Rosa percebeu o cansaço nos olhos dele. O homem estava se matando de trabalhar, tentando sustentar tudo sozinho. E Vanessa passava o dia inteiro em almoços beneficentes e sessões de fotos. Rosa colocou a mochila no sofá e foi direto para o berçário.
Os trigêmeos ainda dormiam. Aquele sono pesado de criança que acabou de acordar de madrugada e voltou a apagar. Helena tinha o bracinho para fora do berço, Miguel estava de bruços e Theo agarrava o ursinho de pelúcia como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela conferiu a respiração dos três, um por um, o ritual de sempre. E só depois foi para a cozinha preparar as mamadeiras. Foi quando pegou o pote de leite em pó que percebeu. A gaveta ao lado da pia estava entreaberta, a mesma gaveta onde ficavam os remédios dos bebês. Rosa franziu a testa. Ela sempre fechava essa gaveta direito. Sempre, porque criança é curiosa e remédio não é brinquedo. Abriu a gaveta e congelou. No meio das caixas de antitérmico e soro fisiológico, tinha um frasco que ela nunca tinha visto antes. Vidro marrom, rótulo branco, letras pequenas, clonazepam gotas, uso adulto. Rosa pegou o frasco com a mão tremendo, calmante pesado, do tipo que deixa adulto dormindo por 12 horas. E tinha um bilhete dobrado embaixo do frasco, papel cor-de-rosa, perfume caro grudado. Rosa desdobrou. Use quando chorarem demais. Algumas gotas na mamadeira resolvem. Vê de Vanessa, o estômago de Rosa revirou. Ela leu o bilhete de novo, precisando ter certeza que tinha entendido direito. Não tinha outra interpretação possível. Vanessa queria que ela drogasse os bebês. Rosa guardou o frasco e o bilhete de volta na gaveta, mas tirou o celular do bolso. As mãos ainda tremiam quando fotografou tudo. O frasco, o bilhete, a gaveta aberta, 3 fotos. Depois pegou um saco de pão vazio que estava no lixo, colocou o frasco e o bilhete dentro e enfiou tudo no fundo da mochila. Evidência, porque se Vanessa era capaz disso, era capaz de qualquer coisa. Os trigêmeos acordaram meia hora depois e Rosa fez questão de ficar com eles no colo o tempo todo, como se alguém fosse arrancá-los dela a qualquer momento. Deu mamadeira, trocou fralda, cantou a música de sempre, mas a cabeça não parava. Preciso contar pro Augusto, preciso contar agora, mas como? Como chegar no patrão e falar que a noiva dele está tentando drogar os próprios filhos? Quem ele ia acreditar? Na mulher sofisticada que ele escolheu para casar? Ou na babá da Zona Leste que apareceu na vida dele faz 3 semanas? Rosa estava colocando Miguel para dormir depois do almoço quando ouviu a porta da frente se abrir. Vanessa. Oi, crianças! Ela cantarolou, entrando no berçário como se fosse a dona do pedaço. Estava de vestido branco, salto alto, maquiagem perfeita. Parecia uma propaganda de margarina. Como foi amanhã? Tranquila. Rosa respondeu, segurando Miguel um pouco mais apertado. Eles comeram bem. Que bom. Vanessa pegou a bolsa e começou a procurar alguma coisa dentro. Ah, Rosa, você viu um frasco de remédio que eu deixei na gaveta da cozinha? Preciso devolver para a farmácia, mentirosa, mentirosa descarada. Não vi, não, Rosa disse, mantendo a voz firme. Que tipo de remédio? Ah, nada demais. Um calmante que eu uso às vezes, mas esquece, deve ter caído em algum lugar. Rosa não respondeu. Só continuou embalando Miguel até ele apagar completamente. Vanessa ficou ali, observando, e o silêncio ficou pesado como concreto. Você sabe, Vanessa começou, a voz baixa, mas perigosa. Criança que chora demais estressa todo mundo. Minha mãe sempre dava um chazinho calmante pra gente quando éramos pequenos. Funcionava que era uma beleza. Eles não choram tanto assim. Rosa respondeu, colocando Miguel no berço. E quando choram, é porque precisam de alguma coisa. Fome, fralda, colo. Criança não chora à toa. Claro que não. Vanessa sorriu, mas não tinha calor nenhum naquele sorriso. Mas às vezes a gente precisa de um tempinho de silêncio, sabe? Para manter a sanidade. Rosa virou para ela, encarando direto. Eles são bebês, Vanessa. Não dá para medicar criança só porque a gente está cansada. O sorriso de Vanessa desapareceu. Cuidado com o tom. Querida, você é paga para trabalhar aqui.
Não para me dar lição de moral. Não tô dando lição de moral. Tô falando da segurança deles. Que dramática. Vanessa revirou os olhos. Deve ser coisa de pobre mesmo, exagerar tudo. A frase caiu no meio do quarto como um tapa. Rosa sentiu o sangue subir para a cabeça, mas respirou fundo. Não ia dar o gostinho para Vanessa de vê-la explodir. Se você me der licença, preciso trocar a Helena. Vanessa ficou parada por mais uns segundos, só observando. Depois deu de ombros e saiu, deixando um rastro de perfume caro e veneno invisível. Naquela noite, depois que Augusto chegou e Rosa ia embora, ela tentou puxar assunto. Posso falar uma coisa? Claro. Augusto estava afundado no sofá, gravata solta, ar de quem tinha brigado com o mundo inteiro e perdido. Aconteceu alguma coisa? Rosa abriu a boca, fechou, as palavras não saíam. Se você contar, ele pode não acreditar, pode te mandar embora, e aí quem vai proteger os bebês? Não, nada. Ela mentiu, apertando a alça da mochila. Só queria dizer que os trigêmeos estão bem, comendo direitinho, dormindo melhor. Acho que eles estão se acostumando, graças a você. Augusto sorriu cansado. Sério, Rosa, não sei o que eu faria sem você aqui. Você não sabe nem metade. Rosa pensou. Ela foi embora com o peso de um segredo que queimava por dentro. No ônibus lotado de volta para a Zona Leste, Rosa tirou o caderno amassado da mochila e começou a anotar. Segunda-feira, 14 de janeiro, encontrei frasco de calmante, clonazepam, na gaveta da cozinha. Bilhete de Vanessa mandando usar nos bebês quando chorarem. Guardei tudo como prova. Ela perguntou pelo frasco. Disse que era dela, que tinha deixado ali por engano. Mentira. Ela quis que eu desse para os bebês embaixo. Rosa anotou mais coisas que tinha percebido nas últimas semanas. Vanessa nunca pega os bebês no colo. Fala deles como se fossem problema, vive reclamando do choro, disse que criança prende a vida, sumiu a carteira de vacina da Helena, culpou a desorganização da casa, depois achei a carteira dentro da bolsa da Vanessa, por acidente. Vanessa tenta convencer o Augusto a assinar uns papéis. Escutei ela falando ao telefone com alguém sobre resolver logo isso antes que complique. Rosa fechou o caderno e encostou a cabeça na janela suja do ônibus. Elisa tinha deixado aquela mensagem por um motivo. Se um dia eu faltar, confie em Rosa. Talvez ela soubesse. Talvez ela tivesse visto alguma coisa em Vanessa que ninguém mais via. E agora Rosa precisava descobrir até onde aquela mulher estava disposta a ir. Porque se tinha uma coisa que Rosa tinha aprendido na vida dura que tinha vivido, era isso. Gente ruim não para na primeira maldade. Só piora. As coisas pioraram rápido. Na quinta-feira seguinte, Rosa chegou e encontrou o apartamento num silêncio estranho. Augusto tinha saído antes das 6 da manhã. Ela viu a xícara de café ainda na pia, o jornal aberto na mesa, os trigêmeos dormiam, respirando devagar, e tudo parecia normal, mas não era. Rosa foi até a cozinha preparar o café da manhã dos bebês, quando viu. A porta da despensa estava escancarada, e dentro, no chão, espalhadas como se alguém tivesse revirado tudo com pressa, estavam as latas de leite em pó, os potes de papinha, os pacotes de fralda. Uma bagunça calculada. Rosa começou a arrumar, colocando cada coisa no lugar, quando ouviu a voz de Vanessa atrás dela. Que zona, né? Rosa se virou. Vanessa estava encostada no batente da porta, de roupão de seda, café na mão, com aquele sorrisinho que não chegava nos olhos. Não sei o que aconteceu aqui, Rosa disse, segurando um pacote de fralda. Tava tudo fechado ontem quando fui embora. Que estranho. Vanessa tomou um gole do café, fazendo questão de não ajudar. Talvez você tenha esquecido de trancar direito. Essas coisas acontecem quando a gente fica cansada demais, né? Rosa não respondeu. Só continuou arrumando, mas entendeu o recado. Eu posso entrar aqui quando quiser e fazer o que quiser. E você não pode fazer nada.
2 horas depois, quando Rosa estava dando banho em Miguel, Vanessa apareceu de novo. Dessa vez não estava sozinha. Tinha um homem com ela, terno cinza, pasta na mão, cara de quem cobrava caro pela hora. Rosa, esse é o DR. Mendes, advogado da família. Rosa segurou Miguel com mais força, a água do banho escorrendo entre os dedos. Oi? Ela disse, sem saber o que mais falar. O advogado nem olhou para ela direito. Só abriu a pasta e tirou uns papéis. Precisamos que você assine aqui. É só uma formalidade, termo de responsabilidade, essas coisas. Rosa secou as mãos na toalha e pegou os papéis. Leu rápido, mas não era tão simples quanto ele tinha falado. Tinha uma cláusula estranha no meio. A contratada se responsabiliza por qualquer dano, perda ou extravio de bens da residência durante seu período de trabalho. Isso aqui está dizendo que se sumir alguma coisa da casa, a culpa é minha. É padrão. O advogado respondeu, entediado. Todo mundo assina, mas eu não mexi em nada que não seja dos bebês. Não entro nos quartos, não abro gaveta, não... Rosa... Vanessa cruzou os braços, impaciente. Você quer continuar trabalhando aqui ou não? A ameaça estava clara como água. Rosa olhou para Miguel, que esperava no trocador, pelado e tremendo de frio. Olhou para os papéis, olhou para Vanessa, assinou, mas tirou uma foto do documento antes de devolver. O advogado saiu, Vanessa foi atrás e Rosa ficou sozinha com a sensação de que tinha acabado de entrar numa armadilha à tarde, quando Augusto chegou. Rosa tentou de novo falar com ele, mas Vanessa estava grudada no homem como sombra, e toda vez que Rosa se aproximava, ela inventava alguma coisa. Augusto, amor, vem ver esse contrato aqui. Preciso da sua assinatura. Augusto, esqueci de te contar. O contador ligou, disse que é urgente. Augusto, você viu onde eu deixei meu celular e assim Rosa ia sendo empurrada para escanteio, invisível, enquanto Vanessa controlava cada minuto do dia dele. Foi na sexta noite que Rosa ouviu. Ela tinha ficado até mais tarde, porque Theo estava com febre, e Rosa não ia embora enquanto o menino não melhorasse. Augusto tinha ido deitar, exausto, e Vanessa estava na varanda fumando, coisa que ela nunca fazia na frente de ninguém. Rosa estava na cozinha lavando as mamadeiras quando ouviu a voz de Vanessa ao telefone. Ela falava baixo, mas o apartamento era silencioso o suficiente para cada palavra viajar. Não, ele ainda não assinou. Eu sei, mas o imbecil está desconfiado. A grana está presa naquele maldito inventário e enquanto os pestinhas tiverem direito a tudo, eu não consigo mexer. Se ele continuar pobre, a gente acelera, o conselho tutelar resolve e a herança fica limpa. É, bem isso. A empregadinha é o menor dos problemas agora. Rosa parou de respirar, conselho tutelar, tirar os bebês, ficar com a herança. A mão dela tremia tanto que quase derrubou a mamadeira na pia. Ela pegou o celular no bolso, abriu o gravador e deixou gravando. Vanessa ainda estava falando. Olha, se for preciso forçar a barra, a gente força. Tenho aquele documento que o Augusto assinou achando que era outra coisa. Pau, ele nem leu direito, estava desesperado com conta para pagar. Sim, procuração. Dá para fazer bastante coisa com isso. Rosa sentiu o estômago embrulhar. Gravou mais 3 minutos até Vanessa desligar e voltar para dentro. Quando Vanessa passou pela cozinha e viu Rosa ainda ali, parou. Você não foi embora. O Theo estava com febre. Fiquei até ele melhorar. Que dedicada. Vanessa inclinou a cabeça, estudando Rosa como quem estuda um inseto. Mas agora já pode ir, né? Tenho certeza que você tem vida própria para cuidar. Ou não tem? Tenho sim, Rosa respondeu pegando a mochila. Meu pai me espera. Ah, é. O pai doente. Vanessa sorriu. Deve ser caro, né? Tratamento, remédio, essas coisas. Aposto que você precisa muito desse emprego. Preciso. Então é bom não fazer besteira. Rosa saiu dali com as pernas bambas, o celular queimando no bolso e a certeza de que Vanessa sabia.
Não sabia do que exatamente, mas sabia que Rosa estava desconfiando. No sábado de manhã, Rosa acordou cedo e foi direto para a igreja. Padre Joaquim estava na sacristia preparando a missa das 7 quando ela entrou. Os olhos vermelhos de tanto chorar. Filha, o que aconteceu? Rosa contou tudo. O frasco de calmante, o bilhete, a conversa gravada, a sensação de que estava sendo vigiada o tempo todo. O padre escutou em silêncio, as mãos cruzadas na frente do corpo. Quando Rosa terminou, ele suspirou fundo. Você está lidando com gente poderosa, Rosa. Gente que tem dinheiro, advogado, influência. Se você acusar sem prova suficiente, eles vão te destruir. Mas eu tenho prova, tenho as fotos, tenho a gravação. E você acha que isso vai ser suficiente? Padre Joaquim balançou a cabeça. Eles vão dizer que você manipulou, que você está inventando, que você quer dinheiro. Já vi isso acontecer antes. Gente humilde sempre perde quando enfrenta gente rica. Rosa sentiu as lágrimas voltarem. Então eu não faço nada. Deixo ela machucar aquelas crianças. Não, você continua juntando provas. Tudo o que ela fizer, você anota, fotografa, grava. E quando chegar a hora certa, quando você tiver evidência que nem o melhor advogado do mundo consegue contestar, aí você age. Ele colocou a mão no ombro dela. Mas até lá, filha, você precisa ser esperta, mais esperta que ela. Rosa limpou o rosto com a manga da blusa. E se eu não conseguir, e se ela for mais rápida que eu, Deus não te colocou nessa casa por acaso. Aquela mulher que morreu, a Elisa, ela te escolheu por um motivo. Você vai conseguir, só precisa ter fé. Rosa queria acreditar, queria muito. Mas quando voltou para o apartamento na segunda de manhã e viu que a câmera de segurança do corredor tinha sido trocada, apontando agora direto para a porta do berçário, non possible. Ela entendeu. O cerco estava se fechando e Vanessa não ia parar até ter o que queria, ou até Rosa cair. A bomba explodiu numa quarta-feira de sol escaldante. Rosa tinha levado os trigêmeos para dar uma volta no Parque Ibirapuera, coisa que ela fazia toda semana porque as crianças precisavam de ar, de espaço, de ver o mundo além daquelas 4 paredes. Augusto deixava, Vanessa odiava. Dizia que era perigoso, que tinha gente estranha no parque, que os bebês podiam pegar doença, mas Rosa continuava indo, porque aquelas crianças mereciam sentir grama nos pés e vento no rosto. Ela estava empurrando o carrinho triplo pela calçada quando viu Vanessa vindo na direção oposta, acompanhada de 2 amigas. Todas de roupa de academia cara, óculos escuros do tamanho da cara, aquele ar de quem acabou de sair do Pilates e está pronta para julgar o mundo inteiro. Rosa, Vanessa acenou, sorriso falso grudado no rosto. Que coincidência, coincidência coisa nenhuma. Rosa viu o jeito que Vanessa olhou para o relógio antes de se aproximar. Aquilo era planejado. Oi, Rosa respondeu, segurando firme o carrinho. Meninas, essa é a Rosa, a babá que eu contei para vocês. As 2 amigas olharam Rosa de cima a baixo, tipo inspeção de saúde. Ah, que fofa, uma delas disse com aquele tom que não tem nada de elogio. Você deve ser muito corajosa para sair sozinha com 3 bebês assim. Eu ficaria apavorada. Eles são tranquilos, Rosa respondeu, ajeitando a manta de Theo que tinha escorregado. E deve ser cansativo também, né? A outra emendou. Trabalhar tanto por tão pouco? Rosa sentiu o rosto esquentar, mas não mordeu a isca. Eu gosto do que faço, que dedicação. Vanessa se abaixou na frente do carrinho, fazendo questão de tocar no rostinho de Helena como se fosse mãe do ano. Meus bebês lindos! A mamãe tá aqui. Helena virou a cara. Miguel começou a reclamar. Theo continuou dormindo, alheio a tudo. Rosa percebeu a frustração no olhar de Vanessa. Os bebês não respondiam a ela, nunca respondiam. E aquilo corroía a mulher por dentro. Bom, a gente precisa ir, Rosa disse, começando a empurrar o carrinho. Espera. Vanessa se levantou,
limpando as mãos na calça, como se tivesse tocado em algo sujo. Você trouxe a bolsa dos bebês? Trouxe por quê? Posso ver? Rosa franziu a testa. Tá tudo aqui, fralda, lenço, mamadeira. Eu só quero ver. Vanessa insistiu, estendendo a mão. As amigas dela ficaram ali, observando, e Rosa sentiu que alguma coisa estava muito errada, mas não podia recusar, não na frente de testemunhas. Ela abriu a bolsa dos bebês e entregou para Vanessa. Vanessa começou a revirar tudo. Tirou as fraldas, os lencinhos, a mamadeira, o pacote de bolacha. Jogou tudo no chão como se estivesse procurando alguma coisa. Van, o que você está fazendo? Rosa perguntou, sentindo o coração acelerar. Achei. Vanessa tirou do fundo da bolsa um estojinho de veludo azul, abriu na frente de todo mundo. Dentro tinha um anel. Ouro branco, diamante no centro, antigo, delicado, caro, meu anel. Vanessa disse, a voz tremendo de falsa indignação. O anel de noivado que a mãe do Augusto me deu, você roubou, o mundo parou. Eu não. Rosa começou, mas Vanessa já estava discando no celular. Não se mexe, eu já liguei para a polícia. Vanessa, eu não peguei isso, eu nunca vi esse anel na minha vida. Claro que viu. Estava na minha cômoda ontem e hoje aparece na bolsa que você está carregando. Vanessa se virou para as amigas. Vocês são testemunhas. Viram ela com a bolsa o tempo todo, né? As duas acenaram, solidárias. Rosa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Aquilo era armadilha. Armadilha perfeita. E ela tinha caído direitinho. Vanessa, pelo amor de Deus, eu não roubei nada. Isso é mentira. Então, como o anel foi parar na sua bolsa, Vanessa cruzou os braços, teatral. Voou. As pessoas em volta começaram a parar, formar rodinha, tirar celular do bolso, filmar. Alguém plantou. Rosa estava desesperada agora, segurando o carrinho com tanta força que as mãos doíam. Você plantou isso aí para me incriminar. Tá me chamando de mentirosa. Vanessa deu um passo à frente, dedo apontado. Tá usando meus filhos para me chantagear. É isso. Rouba meu anel e ainda quer sair como vítima. Seus filhos. Rosa quase gritou. Você nem olha direito para eles. Você não sabe o nome do pediatra. Não sabe de que lado eles dormem melhor. Não sabe que o Miguel tem alergia a morango. Como ousa falar assim comigo, seus filhos? Vanessa elevou a voz. E a multidão foi crescendo. Você está querendo tomar meu lugar, é isso? Achou que ia seduzir o Augusto e ficar com tudo. Eu só quero cuidar dessas crianças. Cuidar. Vanessa riu, amargo. Você tá sequestrando eles. Olha aí, sozinha com 3 bebês que nem são seus. Andando por aí, roubando da família. A palavra sequestro caiu como bomba. As pessoas recuaram, começaram a sussurrar, e Rosa viu nos olhos de cada um a mesma coisa. Culpada. Ela era pobre, era a babá, estava sozinha com bebês que não eram seus, e tinha um anel caro na bolsa. Claro que era culpada. 3 viaturas chegaram em menos de 5 minutos. Policiais desceram e Vanessa foi direto neles, chorando, fazendo cena. Ela roubou meu anel e está tentando levar meus bebês embora. Senhora, calma, o policial mais velho disse, se aproximando de Rosa. Pode me mostrar um documento? Rosa tirou a identidade da mochila com a mão tremendo. O policial olhou, anotou alguma coisa e os bebês são seus. Não, eu sou babá deles. Você tem autorização para estar com eles? Tenho. Eu trabalho para a família, cuido deles todo dia. Ela não tem autorização nenhuma, Vanessa interrompeu. Ela saiu com eles sem avisar, sem minha permissão. Isso é sequestro. Isso não é verdade. O Augusto sabe que eu trago eles no parque. Ele deixa... O Augusto não está aqui para confirmar, o policial disse. Sério? E a senhora aqui? Apontou para Vanessa. Diz que você levou as crianças sem autorização e roubou um bem da família. Rosa olhou para os trigêmeos. Helena tinha começado a chorar. Miguel gritava, assustado com as vozes altas. Theo estava acordando.
Confuso, ela precisava acalmá-los, precisava que eles parassem de ter medo. E foi aí que Rosa fez a única coisa que sabia fazer. Começou a cantar a canção de ninar antiga, aquela que a avó tinha ensinado. A voz saiu trêmula no começo, mas foi ganhando força. As pessoas em volta ficaram quietas, os policiais pararam de falar e os 3 bebês, aos poucos, foram se acalmando. Helena parou de chorar, Miguel relaxou os punhos, Theo fechou os olhos de novo. Rosa continuou cantando, lágrimas descendo pelo rosto. Mas a voz não quebrou, não ia quebrar, não na frente deles. Quando a música terminou, ela tirou do bolso do avental o livrinho de oração velho, gasto, com páginas amareladas, abriu na contracapa onde estava a carta de Elisa. Se um dia eu faltar, confie em Rosa, ela ama nossos filhos sem querer nada em troca. Rosa leu em voz alta, a voz embargada. A mãe deles escreveu isso. A mãe de verdade. Ela me conheceu antes de morrer. Ela sabia. Vanessa ficou branca. Isso é mentira, é falsificação. Não é? Rosa estendeu a carta para o policial. A letra é dela, o Augusto vai reconhecer. Ela me deixou essa mensagem porque sabia, ela sabia o que você é. Vanessa tentou arrancar a carta da mão do policial. Ele desviou, mas ela conseguiu pegar uma pontinha do papel. E que rasgou. Não! Rosa gritou tentando pegar de volta. Os bebês voltaram a chorar. A confusão virou caos. E quando Rosa olhou para trás, viu Augusto correndo na direção deles. E do outro lado, Ernesto, com uma câmera na mão, tinha filmado tudo. A delegacia de Pinheiros era fria como gelo, mesmo no calor de janeiro. Paredes brancas, luz fluorescente que zumbia sem parar, cheiro de café requentado e papel velho. Rosa estava sentada numa cadeira de plástico, ainda segurando os trigêmeos, porque ninguém tinha coragem de tirar eles dela. Helena dormia no colo esquerdo, Miguel no direito, Theo no meio, agarrado no avental vermelho como se fosse cobertor. Do outro lado da sala, Vanessa estava sentada com as pernas cruzadas, maquiagem ainda perfeita. Advogado ao lado, ela falava baixo com ele, apontando para Rosa de vez em quando, fazendo aquela cara de vítima injustiçada. Augusto estava encostado na parede, os braços cruzados, o rosto uma máscara que Rosa não conseguia ler. Ele tinha chegado correndo no parque, suado, desesperado. Mas desde que entraram na delegacia, não falou uma palavra com ela, só ficou ali, observando tudo em silêncio. Ernesto estava do lado de fora, esperando ser chamado. O delegado, um homem de uns 50 anos, barriga grande, bigode grisalho, entrou com uma pasta debaixo do braço e sentou pesado na cadeira. Bom, vamos organizar isso aqui. Ele abriu a pasta, tirou uns papéis. Tem uma acusação de furto e possível subtração de incapaz. Alguém quer começar? O advogado de Vanessa se levantou, ajeitando a gravata. Delegado, minha cliente, a senhora Vanessa Albuquerque, noiva do senhor Augusto Vilar, contratou a senhora Rosa Oliveira para prestar serviços de babá. Hoje, ao encontrar a funcionária na rua com as crianças, descobriu que um anel de valor sentimental e financeiro havia sido subtraído de sua residência. O objeto foi localizado na bolsa da acusada. Além disso, a senhora Rosa estava com as crianças sem autorização formal, configurando subtração. Eu tinha autorização. Rosa interrompeu, a voz saindo mais alta do que pretendia. Miguel se mexeu no colo dela, resmungando. O Augusto sabe que eu levo eles no parque, ele sempre soube. O delegado olhou para Augusto. Senhor Vilar. Augusto respirou fundo. É verdade. Eu sabia que a Rosa levava os bebês para o parque. Ela sempre avisava antes. Vanessa virou para ele, boca aberta. Augusto, que isso? Você nem me contava, porque você sempre reclamava. Ele respondeu seco. Dizia que era perigoso, que era desnecessário, então eu parei de falar. O advogado pigarreou, tentando retomar o controle. Ainda assim,
Delegado, há a questão do furto. O anel foi encontrado na posse da acusada, que foi plantado. Rosa quase gritou. Os trigêmeos acordaram, assustados, e ela precisou parar para acalmá-los. Ajeitou Helena melhor no colo, balançou Miguel devagar. Beijou a testa de Theo. Desculpa, desculpa. A mamãe Rosa tá aqui, mamãe Rosa. Ela nem percebeu o que tinha dito. Mas Augusto percebeu e alguma coisa no rosto dele mudou. Delegado. Rosa continuou. Mais calma agora. Eu nunca vi esse anel antes. Eu não entro no quarto da Vanessa. Não mexo nas coisas dela. Alguém colocou aquilo na minha bolsa para me incriminar. Que conveniente. Vanessa rebateu cruzando os braços. A ladra dizendo que foi armação. Eu não sou ladra. Então como explica o anel na sua bolsa? Rosa respirou fundo, tentando manter a calma. Olhou para os papéis que o delegado tinha na mão, depois para Augusto, depois de volta para Vanessa. Você me obrigou a assinar um termo de responsabilidade semana passada, dizendo que eu seria culpada se qualquer coisa sumisse da casa. Foi tudo preparado. Você plantou o anel, me fez assinar aquele papel e hoje armou essa cena pública para me destruir. O advogado riu, desdenhoso. A senhora tem alguma prova dessa acusação absurda? Rosa tirou do bolso do avental o celular velho. Desbloqueou com a mão trêmula. Tenho. Ela mostrou as fotos, o frasco de calmante, o bilhete com a letra